Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Rossato aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem. Hoje estou com um vídeo aqui. É o seguinte, eu tô com esse motor aqui. Esse aqui é um motor de indução trifásico, ó. Ele é um motor de meio CV 220/380, 1740 RPM, motor 4 polos aqui, baixa rotação. O que acontece? Esse motor veio pra mim, o cliente trouxe pra mim rebobinar. Queimou por falta de fase, né? O motor trifásico. Olha aí pra vocês verem do outro lado, ó. Queimou uma das fases. 6 grupos de bobina. E o que acontece com esse motor? Esse motor estava sendo ligado na rede monofásica. Tava utilizando esse capacitor de 30 UF aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. 30 microfarad, ó. Por 250 volts. A gente tava usando esse motor lá. Desse jeito. Aí eu questionei ele, falei, olha, você tá fazendo uma gambiarra para esse motor funcionar. Não é o correto se eu utilizar o capacitor. No caso lá, ele estava alimentando uma fase direta, ele tinha duas fases. Aqui tá com 3, mas esse fio branco estava isolado. Ele tinha duas fases aqui entrando no motor. Aí de uma fase, ele fazia uma ponte, ele conectava um fio do capacitor aqui. E a outra fase conectava no outro fio do capacitor. E segundo ele, essa máquina está trabalhando tem quase 10 anos, tá? Segundo ele. Então o que nós vamos fazer? A gente conversou com o cliente, vamos rebobinar de novo o motor. Se tá errado, tá errado, tá? Funcionar assim. Porém, o cliente disse para mim que tem muito tempo que tá funcionando. Então, para não entrar em conflito com o cliente, não perder o cliente, a gente vai fazer o motor. A gente já alertou ele disse que já tem 10 anos quase está funcionando, então beleza. A gente vai fazer o motor, vai mostrar para vocês como que é essa ligação, tá? E vamos mostrar testando também. Ó, é o seguinte, questão de rebobinamento aqui, eu vou seguir o que está aqui, vou tirar os dados. Ele tá enrolado como um motor trifásico mesmo, tá? Então eu vou rebobinar igual tá. E vamos fazer a ligação e mostrar pra vocês. Então agora eu vou começar tirando os dados. Volto na sequência com os dados e ele limpo para começar. Então pessoal, tô com o meu motor aqui pronto para começar, ó. Eu isolei ele. E é o seguinte, ele é 36 ranhuras, né? Ele tem um pacote de 45 e o diâmetro interno dele é 90 milímetros, tá? 45 milímetros de pacote e 90 de diâmetro. E ele tá assim. Ele tá ligado em paralelo, passe 8, 10, 12 com 85 espiras e um fio 24. Ele é modelo 56, né? Meio CV. O fator de serviço dele é 1.60, tá? Então agora vamos fazer a rebobinagem dele aí e a gente volta com ele pronto agora. Então pessoal, eu já fiz o motor aqui, tô com ele pronto. Você pode ver que ele é bem folgado, bem bom de fazer. Ó, fiz ele escamado completo. O cara tinha feito ele, tinha deixado dois grupos sem intercalar, né? Ele colocou um e foi colocando tudo por cima. Aí ficou um grupo para dentro e um grupo para fora, né? E assim não, assim eu levantei tudo certinho. Levantei o primeiro grupo, coloquei o último de baixo, aí ficou assim, ó, com um acabamento melhor, né? Ó, muito bonito. Isoladinho entre fases, né? Muito importante sempre, galera. 6 cabos, motor trifásico normal. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar o isolamento dele, vou montar. Vamos testar ele no trifásico normal, que aqui eu tenho trifásico, né? E depois a gente mostra o diagrama da ligação monofásica, como que a gente liga ele em monofásico. Aí aqui, ó, ele tem um pé. Esse motor está sendo usado lá numa máquina, é uma empresa que tem confecção. Eu não sei, eu vou perguntar pro cliente certinho qual que é a máquina. Mas ele usa lá, ele tem uma indústria do setor de confecção e usa esse motor. Segundo ele, já tem quase 10 anos, né? Então vamos montar aqui e testar ele. Galera, esse motor aparentemente já dá pra vocês verem. Eu terminei de trocar os rolamentos dele aqui. Tô montando ele. Mas ele tá com o fio mais grosso, ó. Tá? Porque eu passei ele pra série. Vocês também podem fazer ele em série. No caso aqui, eu coloquei uma espira a mais, né? Ficou com uma espira a mais. Porque ele tava com 85 espira com fio 24, ligado em paralelo.
que eu fiz? Eu coloquei 43 espira, que no caso dá 86 se fosse em paralelo. 43 espira com fio 21 ligado em série, tá? Eu liguei ele em série. Então agora montar pra gente testar. Pessoal, é o seguinte, eu tive que fechar o meu motor aqui em 380, tá? Na maior tensão, ó, fazer esse fechamento aqui. Fechar 4, 5, 6, isolar e alimentar 1, 2 e 3. Por quê? Eu fiz o fechamento triângulo aqui, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, porque minha rede é 220. E eu já percebi que esse motor ele tá alterado, porque ele deu uma corrente bem alta. Então eu falei, eu vou fazer o teste. Provavelmente o cara fez um cálculo aí para rolar esse motor para trabalhar com capacitor. Mas aqui na corrente dele fechado assim, deu uma corrente melhor. Então eu vou ligar aqui para vocês verem. Ó, o motor tá rodando, tá? Esse motor tá dando 2.7 em todas as fases, tá? 2.6, 2.7. Ó, 2 amperes e meio. A hora que eu coloquei ele no fechamento aqui, triângulo, agora ele tá no estrela, né? Aqui, aumentando 1, 2 e 3 e 4, 5, 6 fechado. A hora que eu coloquei na ligação triângulo, o motor deu 22 amperes, tá? Então, vocês veem que tem coisa errada. Foi mexido, né? A única mudança que eu fiz, que não teria nada a ver, é que eu mudei ele de série de paralelo para série, né? Mas então agora a gente testou o motor aí, ele tá com a corrente um pouquinho acima da nominal, ó, 2.1, a nominal dele. Então agora a gente vai pegar e vai mostrar o diagrama da ligação dele monofásico e vamos pegar e vamos mostrar como é que liga. Então pessoal, eu fiz um diagrama para mostrar aqui para vocês, ó, como que funciona. O meu motor, aqui no caso, ele foi alterado, tá? Então ele foi alterado para 220, mas com fechamento em estrela. No caso, se sua rede for 380 volts aí, você vai, e o motor for 220, 380, você vai fechar, você vai seguir esse padrão de ligação aqui. No caso desse motor aqui, ele tá alterado, tá? Porque assim, o fechamento em estrela é o fechamento da maior tensão, ó. Maior tensão. E esse motor, como foi alterado, a menor tensão dele deve ter ficado 110 volts e a maior 220, tá? Então aqui, enfim, se sua rede aí for 380, e como vai ser no exemplo aqui, por ter sido alterado o motor, então vai ser essa ligação aqui, ó. Porque vai ser 4, 5, 6 fechado e isolado, igual tá aqui, ó. Eu marquei em voltinhas, ó, mas tem... Cada número desse tem uma quantidade de voltas, ó, 4, 5 e 6, tá? Esse é o primeiro é o 4, o do meio é o 5 e o da direita é o 6. Fechados e isolados. Beleza, sobra 1, 2 e 3. Eu venho com uma fase no 2 e uma fase no 1. E aí eu faço uma ponte, pego de uma dessas fases aqui, pode ser daqui ou pode ser daqui, jogo para uma perna do capacitor e da outra perna que sai eu alimento o terceiro fio do motor que está saindo do motor. No caso aqui é o cabo 3. Então é o seguinte, galera, ó. Aqui eu tenho 3 fases, mas eu vou simular ligando no monofásico. Tô com 2 fases aqui, uma no 2 e outra no 1. Ó, me sobrou a ponta do 3. Então a ponta do 3 eu coloco no meu capacitor, numa perna dele, tá? Eu vou colocar aqui no caso com o cabo número 2, igual tá no diagrama aqui, ó. Número 2. Na fase que tá entrando no número 2, que é essa aqui. Deixa eu aumentar o cabo aqui. Muito curto. Beleza. Deixa eu colocar certo aqui.
Então beleza, ó. Então o capacitor ele compensa essa terceira fase aqui, tá? Duas fases alimentadas. Aí como eu fiz, ó, uma fase foi no 1 direto, outra fase foi no 2. Saiu um cabo dessa emenda, foi pro capacitor, e do capacitor saiu e entrou no 3 aqui, tá? Então vamos ver se o motor vai rodar aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Vamos lá. O motor ligou. Medi a corrente aqui na fase 3. 2.1. Corrente da placa. 2.3. E 2.4. O motor tá funcionando, ó. Belezinha. Beleza. Beleza. Aí eu vou ensinar outra coisa. O motor rodou no sentido anti-horário, tá? Ele tá rodando assim, ó. Deixa eu só dar um toque pra vocês verem. Vocês veem que o torque de partida do motor fica baixo. Pra ele ter um torque mais alto, teria que colocar o capacitor de partida. Mas beleza. O motor rodou, né? Seguinte agora. Descarregar aqui. Tem um pulo do gato. O que eu tenho que fazer? O motor rodou no sentido anti-horário, mas eu quero que ele roda no horário. Então eu vou fazer o seguinte. Ó. Deixa eu focar aqui. Eu vou tirar essa perna que tá junto com o 2. Ó. Fazer isso aqui. Perna aqui que tá junto com o 2. Deixa eu desfazer a ligação aqui. Vou alimentar o 2 direto. E vou pegar. E vou colocar o meu capacitor junto com a fase que tá entrando no 1. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu capacitor entrou aqui na fase que tá no 1. E a fase que entrou no cabo número 2 sozinho aqui agora. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar ele na frente aqui da polia, tá? Então vamos ver. Rodou pra lá, rodou horário. A corrente vai ser a mesma, só mudou o giro, tá? Como eu disse, tava ligado assim, ó, né? Cabo número 3 no capacitor, numa perna do capacitor, e outra perna no cabo número 2. Se eu quisesse inverter, igual eu fiz ali, você precisar inverter, você tira do 2 aqui, ó, a perna do capacitor, e coloca junto com o 1. Tá conectado numa fase aqui, ó. Beleza, o motor vai mudar o sentido de giro. E se você tiver no 1 aqui conectado, quiser mudar o sentido de novo, né? Se tá, por exemplo, agora tá rodando horário ali, se quiser colocar no anti-horário, só colocar com o 2 como tá aqui, ó. Então, isso aí é a ligação 380, tá? Então essa vocês veem que dá certo. Agora a ligação 220. Essa ligação aqui eu acredito que é a ligação que todo mundo vai fazer, maioria, né? Porque aqui na minha região funciona assim. Nós temos trifásico 220 volts, tá? Esse motor aqui, esse motor tá funcionando no trifásico 220. Só que como ele foi alterado, ele ficou para ser ligado em ligação estrela. Então eu tenho que respeitar essa ligação aqui para poder meu motor funcionar certo. Porque se eu ligar ele 220, ele dá corrente alta. O cara recalculou ele provavelmente. Então aqui eu tenho o F1 e F2, que são as fases, tá? Que dá o 220 volts. Pode ser neutro também. Uma fase neutro aí onde tem 380 dá 220. Aí você quer ligar o seu motor 220 380, vamos supor. A ligação em menor tensão, vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar o motor aqui. A ligação em menor tensão é essa: 1 e 6 numa fase, 2 e 4 na outra, 3 e 5 na outra.
né? Então você tem que respeitar, você tem que fazer esse fechamento dos cabos do motor para poder alimentar. 1 em 6, 2 com 4, 3 com 5. Tá, você fez as emendas, sobrou 3 par de fio, né? Cada um, pela lei, se fosse funcionar no trifásico, ele ia pegar e ia cada um numa fase. Como você vai estar ligando no monofásico, isso é a ligação triângulo 220, que é o mais normal aí que o pessoal usa. É essa aqui, ó. 1 e 6 numa fase, 2 e 4 na outra fase. Aí uma perna do capacitor vai nessa fase 2 aqui, ou tanto faz, ela vai, tem que ir em uma das fases e a outra perna vai no 3 e no 5. É como se o capacitor compensasse uma fase, né? Aí no caso, vocês vão alimentar o motor e ele vai funcionar, tá? Eu vou pegar outro motor e vou mostrar pra vocês certinho para não ficar confuso. Pessoal, eu tô com esse motor aqui que eu rebobinei de um CV, vou mostrar pra vocês. Ele é 220/380, né? Eu tenho que fazer o fechamento em triângulo aqui, né? No caso, fechar 1 com 6, ó. Eu tenho aqui 1 e 6, 2 com 4, 3 com 5. Nota que tem 3 par de fio, né? Beleza, é a mesma coisa que tá aqui. Então aí eu vou fazer essa ligação aqui. Esse é o modelo mais normal aí. Todo mundo tem trifásico 220. Na minha região só tem 380 em indústria. Então vai ser esse modelo aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um capacitor. No caso, esse motor é de um CV. O motor de um CV, eu já aconselho colocar um capacitor de 50 ou 55 microfarad. E no caso eu vou colocar um de 50, tá? Para demonstrar para vocês aqui o motor funcionando. Então galera, vamos lá, né? Eu tô aqui com as 3 fases, ó. Eu só vou utilizar 2 fases, né? No caso aqui, só vai ser utilizado 2 fases. Então vai ser o seguinte. Deixa eu focar aqui para vocês. Vou alimentar 1 e 6 numa fase. Então 1 e 6 meu tá aqui, ó. Tá dando para vocês ver bem, mas é o 1 e 6. Que é um dos par. Tanto faz, 1 e 6, 2, 4, 3, 5. Mas vamos seguir o exemplo aqui. Alimentei 1 e 6 numa fase. Segunda fase eu coloco no 2 e no 4. Que é essa junção, esse par de fios aqui. Então esse par de fios aqui vai na outra fase. Certo? Ó. Entrou 2 e 4 na fase 2. Tô aqui com esse capacitor de 50 microfarad, ó. Por 250 volts. Seguinte, ó. Não usem 250 volts, capacitor 250 volts. Aqui eu vou usar para teste. Porque tem os fios, é mais fácil. E 400 volts eu uso terminal. Já vem com terminal. Mas, por quê? A corrente que circula pelo capacitor sempre é maior do que a corrente da tensão da rede. Então, o seu capacitor vai sofrer um desgaste mais rápido. Então, mas, enfim, vamos lá. Então eu vou conectar esse fio aqui, junto com a fase, ó. E o 2 e o 4. Né? Conectar ele aqui. Beleza, ó. Conectei uma perna aqui na segunda fase. Sobrou outra perna, eu vou ligar no 3 e no 5 aqui. Não tem erro, galera. Seguir o diagrama aqui, ó. Tá? Fecha 1 e 6, bota numa fase. Fecha 2 e 4, bota na outra. Pega uma perna do capacitor e coloca junto aqui dessa fase que você emendou no 2 e no 4. Faz uma emenda deles todos juntos aqui, ó. No caso, ó. Né? Fase entrando no capacitor no 2 e no 4. E o 3 e o 5 vai na outra perna do capacitor. Tá? Então aí beleza, aí tá feita a ligação. Aí como eu falei, vamos testar, depois eu mostro. A gente invertendo o giro, tá? Então galera, eu vou ligar, coloquei uma fita aqui para facilitar a gente visualizar, né, o motor funcionando. Então vamos ligar e vamos ver.
Tá rodando sentido anti-horário, tá? Vamos ver a corrente aqui numa das fases. 4.3, você vê que dá uma corrente mais alta. Um ponto 8. 1.8. Então beleza. Lembrando que o que eu vou falar pra vocês. Deixa eu desligar o motor aqui que eu vou explicar melhor. Rodou sentido anti-horário. Primeiro vamos fazer a inversão agora. Se eu quero que esse motor roda pro outro lado, aqui no caso, ó, eu tô com o fio direto no 3,5 que continua aqui do capacitor no caso. O outro fio do capacitor eu tiro da fase 2 que está conectado no 2 no 4 e coloco na fase 1 que tá o 1 e o 6. Então vamos lá. Deixei 2 e 4 conectado direto na fase ali, né? Aí eu venho aqui na fase que tá o 1 e o 6 e coloco uma perna do capacitor. Tá? Beleza, vamos funcionar e vamos ver. No caso ele teria que rodar sentido horário agora. Aí rodou no sentido horário pra vocês verem. Deu certo. Então beleza. Vou desligar aqui. Corrente é a mesma. Só que assim, tudo perfeito, né? Tô aqui explicando pra vocês. O motor roda, bonitinho, legal. Pra você ter um torque ali na parte, você vê que o motor começa a rodar fraco. Eu vou ligar de novo pra vocês verem. Ó. Roda até legal, né? Vocês podem ver. Vocês viram que teve uma diferença de corrente nessa fase aqui. Ela deu mais. Então você tem que, quando é assim, você tem que ir colocando um capacitor maior ou capacitor menor até você chegar na corrente certa, tá? Você vai adaptando ali, vai fazendo os testes. Tem que ver com carga lá também como que fica. Mas tem um porém, galera, tem um porém. Tem mais uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês. Como eu falei, funcionou bonitinho, tudo legalzinho, mas vocês sabem que isso aqui é uma gambiarra. E toda gambiarra tem suas desvantagens. A desvantagem dessa gambiarra é o seguinte: o motor vai perder no mínimo 30% da sua força, tá? Isso aí é inegável. Não tem como uma pessoa falar que fica bom. Não fica bom. Vamos supor, o seu motor é de 1 CV. O seu motor não vai dar nem 3/4 de CV. Você vai dar meio CV aí, um pouquinho mais, entendeu? Então, se você quer, vamos supor, se você tem lá uma máquina que exige um motor de 3 CV, você não vai chegar com o motor de 3 CV trifásico, colocar capacitor de partida, se for o caso, para dar mais torque na partida, que vai ficar bom. Não vai ficar bom. Você vai ter que pegar no mínimo uma carcaça do motor, um motor de 5 CV. Aí você vai colocar vários capacitores, porque já é uma potência maior, para esse motor chegar ali a dar os 3 CV ou até um pouco mais. Mas ele vai dar em média uns 3 CV, porque o motor trifásico ele é menor. O motor monofásico ele é maior. Para compensar essa perca das 3 fases, ele funciona com uma fase, 2. Então ele tem uma certa desvantagem, né? Porque o motor trabalha com uma fase só. É como se o motor monofásico também fosse uma gambiarra, só que é um negócio mais calculado, né? Então essa gambiarra aqui, por exemplo, se sua máquina pedir um motor de 2 CV, você vai colocar um motor de no mínimo 3 CV. Vamos supor. E o 3 CV não vai ficar bom, você vai ter que pôr um 4 CV. Se você precisa de uma máquina com motor de 5 CV, de 3 CV, você vai precisar de um motor de 5 CV. Se você precisa de uma máquina com motor de 7,5, você vai precisar de um motor de no mínimo 10. Entendeu? Então aí você vai gastar com um capacitor. Então é uma coisa assim que a gente ensina vocês a fazer, mas eu não aconselho, tá?
Que as pessoas perguntam se tem como ligar, tem como ligar. Agora, ficar bom aí já é outros 500, tá? Então, por via das dúvidas, vale a pena você ir lá e comprar um motor monofásico, porque você vai pagar mais caro no motor monofásico, só que a durabilidade vai ser maior. A chance disso aqui dar problema é muito grande. Capacitor estourar, aí você vai gastar com o capacitor, aí depois você vai ter que ficar trocando capacitor. O motor vai queimar por falta de fase, hora ou outra ele vai acabar queimando, como foi o caso daquele lá, ó. Eu falei pra vocês. Então, por via das dúvidas, compra um monofásico, gasta um pouquinho mais e fica com a coisa mais certa, tá? Mas eu fiz o vídeo aí pra mostrar pra vocês como que liga. Foi uma surpresa pra mim ter pegado o outro motor ali que funciona, né, no monofásico há anos. Galera, funcionar, funciona. A gente não sabe quanto tempo. É uma gambiarra, entendeu? Até acho aplausos pra quem sabe fazer e funciona por muito tempo, como foi o caso desse motor aqui. Mas eu não aconselho, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo ficou meio grande porque tem que explicar, né, pra vocês como que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o like aí e se inscrever no nosso canal, tá? E até o próximo aí.